Dona Lola, terceiro capítulo. Um velho parente de Felício, que chamavam de tio Damião, vinha visitar-nos aos sábados. Teria uns 60 e poucos anos. Forte, baixo, possuía uma casinha na Moca e vivia da aposentadoria e do aluguel de outra casinha. Quando aparecia, trazia tomates da horta, hoje umas ervilhas tortas, outro dia carambolas. Cultivava rosas. A mão seca distribuía dinheiro para as crianças. Sentava-se e falava nas flores. Tio Damião era querido por todos. Fazia versos e compunha música. Quando moço, escrevera um livro de contos e depois um romance que nunca chegou a publicar. Baixinho, magro, barrigudo, usava um relógio enorme no bolso do colete e orgulhava-se do relógio, porque pertencera ao pai e batia as horas num tom agudo e fino. Quando o tio Damião falava depressa, a dentadura dançava-lhe na boca. Tio Cosmo, irmão gêmeo, morrera aos 50 anos. Ficara ele, rijo e sacudido. Fabricava violinos nas horas vagas. Arranjava uma lata de óleo para automóvel, gargóio mobilóio, que transformava no corpo do instrumento. Outras partes eram de madeira que ele preparava, talhava. Punha crina de cavalo no arco, torneava as cravelhas, esmerava-se, fazia cordas de tripas. A varinha de crinas roçava as tripas e ele tocava as próprias composições. O som às vezes era estridente e rangia, mas um amigo dissera-lhe uma vez que suas músicas eram como as de Bach, de perguntinhas e respostas. Tralalá, trililili. E ele ficava ufano. As crianças ficavam de pé vendo-o tocar e começavam a ler o que estava escrito na lata enquanto ouviam. Cuidado com as falsificações. Lubrificação científica. Guie-se pela tabela do gorgóio mobilóio. E debruçavam-se para ler onde o arco esfregava as cordas. Semidenso especial. Ou procure saber se está usando o grau justo de óleo indicado na tabela. Não acredite em quem afirmar que outro óleo é semelhante ou mesmo igual ao gargóio mobilóio. Nem se deixe enganar pelas imitações. Conserva toda a potência do motor. Reduz o gasto do combustível. Melhora a compreensão. O arco continuava subindo e descendo nas músicas de Bach. Quando alguém cobiçava-lhe o violino, vendia por 30 cruzeiros e fabricava outro. Tinha um amigo que tocava viola e, quando os dois se juntavam, faziam orquestra, discutiam música, literatura, rosas e repolhos. Quando chegava à nossa casa, tirava o paletó e o colete, encaminhava-se para o quintal, podrão entre os dedos, cortava galinhos secos, arrancava folhas amarelas, podava plantas, matava formigas, explicava por que isto, por que aquilo. Orgulhava-se de ter 2 coleções completas de livros, de Anatole France e de Camilo Castelo Branco. Fazia questão de dizer Anatólio, sabia trechos do livro de cor. Queixava-se porque Felício não gostava de literatura. Como não? Reclamava Felício. Sempre gostei muito. Então, onde está o Anatólio? Onde o Camilo? Você gosta de coisa sem valor. Mas não são só esses, tio Damião. Tenho outros, veja. Ele sacudia a cabeça penalizado, olhando a prateleira da sala com livros desconhecidos. Fazia muxoxo. Você não tem os luminares. Aí é que está. Alguém já escreveu isto? Vinha um trecho de Camilo, o dedo seco para cima ou apontado para Felício. E olhe,
Quando Anatólio morreu, a França inteira chorou. Sabe o que ele dizia? Que suas ideias eram velhas como o pensamento e que a criação aparece na forma, não na substância. Ele era filósofo, grande filósofo. Ficava com a boca seca, pedia água, tomava um golinho. Um dia apareceu com um livro de contos para eu ver. Abriu-o e folheou as páginas perto do meu rosto. É o meu modesto livrinho que quero ofertar-lhe. Aqui está. A excelentíssima senhora Dona Lula. Leu a dedicatória, depois apontou o nome na capa do livro. Damião Vasconcelos Souto. Eu sou dos soutos mais antigos do estado do Rio. Meu ramo vem de Portugal, do alvorecer do século XVIII. Tinha a voz suave e o olhar sereno, alegre como uma criança. Apenas um fato o aborrecia e tornava-lhe o olhar sombrio. Lembrar que seu irmão Cosme fabricara dados viciados. Em meio ao aborrecimento, não podia deixar de admirar a habilidade do irmão. Além de consertar todos os relógios da vizinhança, fabricava dados com tal perícia que iludia os mais espertos. Tio Damião juntava 2 dedos, mostrava a pontinha do mercúrio que Cosme empurrava para dentro do dado. Com tal habilidade, tal habilidade, quem seria capaz de descobrir? Quem? Cobria depois aquele buraquinho quase inexistente com o próprio marfim. Colava, igualava, fechava, pronto. Vendia os dados para os que roubavam no jogo. A voz de tio Damião tornava-se áspera, engrossava, censurava. Seu rosto se contraía. Terminava. Não devia fazer isso. Há muitas maneiras honestas de trabalhar e ganhar dinheiro sem ofender o bom Deus. Mas que o Cosme era hábil e capaz, era. Nunca vi nada tão perfeito, tão admirável. Esqueci imediatamente o mau pensamento. Voltava a falar na música, no Camilo e no Anatólio. Quando Lena completou 1 ano, veio o tio Damião, o violino debaixo do braço, sorridente. Antes de mais nada, quero tocar na rabeca minha nova composição para esta menininha. Ouvíamos em silêncio. A varinha de crinas subia e descia, esfregava as tripas, dava uns guinchos, rangia, mas a composição era bonita, como se o próprio Bach a tivesse escrito. E tio Damião ria, a dentadura tremia-lhe. Nós aplaudíamos e pedíamos que tocasse outra, também de Bach. De perguntinhas e respostas apressadas. Tralalá, tirilili. Ele se impertigava, ficava sério, tocava de olhos fechados. O arco esfregava as cordas com energia e vigor. Feria com sentimento. Aplaudíamos de novo e ele perguntava, dirigindo-se a mim. Gostou, excelentíssima? Anunciava aos outros. Agora, uma valsinha dedicada à excelentíssima Dona Lula. A rabeca realizava milagres nos braços de tio Damião. Ele ria-se com nossos aplausos e quando Lena batia as 2 mãozinhas, ele apertava-lhe o queixo. Gostou, meninazinha? Quando você tiver a idade de Janina, irá apreciar melhor. Janina era filha de tio Damião. Só de imaginação. A casa de tio Damião era pequenina, com 2 janelas dando para a rua. A porta de um lado. Contava ele que de manhã trabalhava na horta e no jardim, e seu maior prazer durante a tarde era ficar na janela, olhando o movimento da rua, os cotovelos apoiados no peitoril. Era querido e respeitado por toda a vizinhança, que o considerava e o consultava em todos os assuntos. Era o mediador e o conselheiro,
um pouco médico, um pouco dentista, um pouco calista. Extraía com muito jeito os dentinhos de leite de todas as crianças do bairro. Punha a criança sentadinha, mostrava-lhe uma carambola ou um caramelo. Prometia, ria, disfarçava. Pegava um fio forte, brincava com ele, tudo isso com muita habilidade e gentileza, conversando e contando histórias. Zap! A criança saía aliviada. Indicava remédios para os homens e certos chás para as mulheres, mas sua maior habilidade era tirar calos. Conhecia todos os pés das imediações e já havia extirpado todos os calos incômodos. Nas manhãs tratava da horta e do jardim. Nos aniversários das senhoras aparecia sempre com uma rosa especial e dizia o nome como entendedor. Excelentíssima, uma condessa de Sastago para festejá-la. Ó, senhor Damião, muitíssimo obrigada, é maravilhosa. Damião Vasconcelos Souto, um seu criado. Para outra vizinha, mulher do dono do empório, vinha solene e circunspecto. Excelentíssima, uma duquesa de Peneiranda para enfeitar sua mesa. E se inclinava. Damião Vasconcelos Souto, seu criado. Para as mocinhas, oferecia um cacho de Klimbim Radiance ou Ofélia. Para as crianças, invariavelmente, levava caramelos ou carambolas do quintal. Era convidado para todos os casamentos, batizados e reuniões do bairro. Mas fosse o que fosse, abandonava a festa um pouco antes das 20 horas, desculpando-se, dizendo que era metódico, não reparassem. Ia correndo para casa, tirava o paletó, acendia a luz, pegava a rabeca. Sentava-se diante da mesinha da sala de jantar, coberta com uma toalha bordada e onde havia um vaso com flores, um caramujo enorme que colocava todos os dias no ouvido direito para ouvir o grande mar. Um castiçal com vela e fósforo para o caso de faltar luz e um livro de orações. Ficava esperando. Às 20 horas e 25 minutos levantava-se, colocava a rabeca sobre o queixo, olhando sempre para o relógio que estava ao lado do castiçal. Às 20h30 começava a tocar. Tudo isso é por método, explicava. Tudo tem sua hora. Durante 30 minutos tocava suas composições, depois as músicas que tocava de ouvido e, por fim, a valsa de Janina. Às 21 horas, guardava cuidadosamente a rabeca, colocava o caramujo no ouvido direito para ouvir o grande mar e ia para o quarto, o livro de orações na mão. Nunca verificava se a casa estava fechada. Conversava com a filha sobre os acontecimentos do dia, dizia: durma com os anjos, minha filha. Ia para o quarto. Deitava-se. Mas antes de apagar a lâmpada da cabeceira, coberta com papel de seda cor-de-rosa, rezava 2 páginas do livro para agradecer ao bom Deus. Às 21h30, tio Damião estava dormindo. O irmão Cosme era como se ainda vivesse. Tio Damião falava nele com carinho todas as vezes que nos visitava. Cosme dizia isto, contava aquilo, ria-se das piadas do irmão. Ele gostava de pilheriar. Ora se gostava. Contava que ele, Damião, era mais velho 4 minutos e meio. Já estava nascendo, vivo, vermelho, aos berros, quando a avó que ajudava o parto deu um grito assustado. Temos outro! A parteira largou-o nas mãos da avó. Voltou-se para acudir. Qual? O Cosme vinha vindo sozinho, esperto, um olho aberto, outro fechado. Nem precisou de auxílio. A parteira ficou espantada. Este já nasceu engatinhando.
Por isso o Cosme, sempre mais esperto que ele, mais ladino, ganhou rios de dinheiro. Pena aquela mania de fabricar dados viciados. Sua voz engrossava, franzia a testa. Sorria. Mas que ele era hábil, isso era. Habilíssimo. Pois nasceu engatinhando. Durante um tempo em que Fabrício andou muito nervoso, batendo nas crianças por qualquer motivo, gritando com Isabel, impertinente, irritado, queixei-me ao tio Damião. Ele estava no nosso quintal plantando couves num sábado de outubro. Fui-me chegando e falando. Contei que era difícil compreender Fabrício. Parecia tão nervoso, tão inconstante. Amável com os estranhos, bruto com os de casa. As crianças tremiam de medo do pai. Isabel sofria. Como era possível viver assim? Tio Damião escutou, apoiado na enxada. Passou o lenço na testa suada. Esperou, falou. Pois meu pai era assim mesmo. Bravo, violento de gênio. Os filhos tinham um medão. Em casa falava sempre aos gritos. Esbravejava por nada. Exigia. Dava socos na mesa. E apesar disso era um homem às direitas. Correto e sério. Nunca faltou nada em casa. Nada. Engrossou a voz. Falta alguma coisa aqui? Fiquei olhando. Aqui em casa? Não falta nada. Pois então, deixe correr o marfim. Todos os Vasconcelos e Souto foram assim e são assim. Violentos, capazes até de matar se for preciso. Querem tudo ali, a hora e a tempo, mas são homens bons, cumpridores de seu dever. Essa família vem de Portugal, do alvorecer do século XVIII. Mas boa gente, ninguém pode dizer que não é boa. Nunca houve um que matasse, roubasse, violentasse, nada. Só o Cosme tinha aquela mania, mas nunca prejudicou ninguém. Mas tio Damião, o senhor é tão bom de gênio, tão manso. Por que Felício, que é seu sobrinho, não é como o senhor? Eu não sou capaz de matar uma mosca, sou calmo. Mas assim como os dedos das mãos são diferentes, nem todos os irmãos e sobrinhos são iguais. Assim mesmo minha mulher se queixava, dizia que eu não era biscoito. Debaixo das cinzas há sempre brasa, ela falava. Casquinou uma risadinha ao lembrar a esposa. Brava era ela, onça pintada. Mas eu fazia as coisas de tal jeito, tapeava aqui, endireitava ali, que a vida inteira quem mandou fui eu. E ela tinha orgulho de dizer que mandava em mim. Farofada. Sabe que nos domingos eu viro o retrato dela para a parede? Ela me azucrinava tanto nesses dias, me perseguia, me mandava fazer isto e aquilo, e eu sempre lembro dela com raiva nos domingos. Então, por vingança, viro o retrato dela de cara para a parede, só de raiva. Na segunda-feira de manhã, o retrato está de frente outra vez. Coitada, que o bom Deus lhe dê um bom descanso, é o que eu desejo. Cuspiu nas mãos, esfregou-as, preparou-se para trabalhar de novo. Se o senhor falasse um pouco com Felício, ele atende tanto o que o senhor diz. Quem sabe se o aconselhasse? Deu uma enxadada no canteiro de couves. Não se mexe em vesperos, excelentíssima. Deixa os Vasconcelos solto assim como são. Nasceram assim, morrerão assim. E depois criança precisa ser castigada. Às vezes mulher também. Assim como está me vendo, apanhei de meu pai como boi ladrão.
Em outra ocasião em que o Felício não parava em casa, voltava tarde e só falava em Dona Augusta, esposa de seu colega Honório, dei a entender a tio Damião que as coisas não iam bem em casa. Isabel andava tristonha e discutia com Felício. Ele me piscou um olho malicioso. Não se incomode, Excelentíssima. Tudo voltará novamente a dar certo, mais cedo ou mais tarde. E depois, uma aventurazinha galante faz bem ao coração. Felício voltará mais carinhoso, mais alegre. Tudo correrá melhor, vai ver. Brava como era a Bastiana, onça pintada, preguei-lhe cada pecinha, nem queira saber. Diante dos olhos dela, na frente mesmo, eu dizia que ia tratar dos calos dos vizinhos, coitados, com os pés escangalhados. Mas eu era visitar a Justininha, uma pequena que era um brinco, redonda, viva como azougue. Os calos estavam cada vez pior, com infecção. Mentira! A Justininha suspirava nos meus braços. Pensa que a onça pintada descobriu algum dia? E que mal fez? Nenhum. Eu voltava contente para casa, contando o diabo dos pés dos vizinhos. A Excelentíssima desculpe se falo essas coisas, mas muitas Justininhas passaram por aqui. E mostrava os braços sorrindo, coçava o queixo, lembrava-se de mim. Não se incomode, tudo há de passar. O principal é sua filha não ter certeza. Desconfiar, mas não saber. Por que aquele idiota fala tanto na tal Augusta? Minha mulher me ameaçava. Olha, dame, se algum dia eu descobrir alguma coisa, faça um escândalo tão grande que você não levantará mais essa cabeça para ninguém. Eu respondia. Que horror, meu bem. Você fala assim, nem sei o que parece. Que pensa que eu sou? Algum sem vergonha? Então não tenho responsabilidades? Assim foi a vida inteira, e ela acreditando que eu era um santo. Morreu feliz. Coçava o queixo. Tudo passará, Excelentíssima. E ele voltará mais manso, mais terno, mais domado. Não há nada como isso para acalmar os gênios fortes. Não sabe que a virtude é seca, irritadiça e impaciente? Trabalhava no quintal cantando a meia voz. Os teus olhos, bem-amada, são 2 noites cerradas, mas os lábios são de luz. Lá se cantam alvoradas. As crianças pediam que cantasse outra quadrinha. Ele perguntava qual. Aquela que fala em camisa, respondia Carlos. Ele então sorria, cuspia nas mãos antes de retomar a enxada, pigarreava e soltava a voz. Queria ter uma camisa de um tecido bem fiado, feita de todos os ais que o teu peito já tem dado. São seus esses versos tão bonitos? Infelizmente não, Excelentíssima. São dos livros, que por estas mãos muitos livros já têm passado, tanto quanto as ondas do mar. As crianças ficavam escutando aquele tio que sabia tanta coisa e falava de cor páginas inteiras. Pediam para ele repetir o trecho do livro de Camilo. Fingia-se esquecido. Qual? Qual? Aquele que começa assim, ó mulheres. Lembrava Sílvia. Ah, aquele não sei se é de Camilo, talvez seja do Essa. O Essa tinha muita coisa boa. Era bom escritor. Minha cabeça está fraca. Esqueci a quem pertence aquela joia. As crianças insistiam. Ele parava de capinar, colocava a mão direita sobre o coração e ali no meio da horta, em mangas de camisa, a cinta de couro apertando as calças embaixo da barriga, as mãos sujas de terra. Ó mulheres, vós todas que tendes dentro do peito o mal que nada cura, nem os simples, nem os bálsamos, nem os orvalhos
nem as rezas, nem o pranto, nem o sol, nem a morte. Vinde ouvir essa história florida. E quando ninguém pedia que ele repetisse os trechos prediletos, perguntava: querem ouvir aquele outro trechozinho que sei de cor? Queremos, diziam em coro as crianças. Novamente a mão no coração, a voz comovida. Ó meus amigos, ó minha bem-amada, os ramos estendiam-se para os 1000 pontos do infinito, como para mostrar as cantigas, as iras e as orações, todos os caminhos do céu. Isso também não sei mais de quem é, minha cabeça está fraca. Enquanto trabalhávamos na casa, ouvíamos a voz do tio Damião cantando entre as couves. Os teus olhos, bem-amada. Além de possuir a casinha onde morava, possuía outra nas vizinhanças, que alugava por 350 cruzeiros. Uma vez por mês ia rondar a casa que alugava para ver se tudo estava em ordem. Se havia uma falha qualquer, uma sujeirinha na janela, um respingo na porta, ele pedia delicadamente que tivessem cuidado. Era o único bem que possuía, era sua joia. Os inquilinos perdoavam-lhe a impertinência, convidavam-no a entrar. Com seus olhinhos miúdos, percorria tudo cuidadosamente. Examinava os trincos, passava as mãos pelas paredes, espiava os cantos, ia até o quintal, inspecionando, inquirindo, observando. Mas era tão delicado, tão cuidadoso no falar. Sua voz era tão doce que gostavam dele e faziam-lhe as vontades. Ao despedir-se, curvava-se diante da inquilina. Me perdoe, sim? É minha única joia, pode compreender, não é verdade? É meu tesouro, não me leve a mal. E quando a inquilina protestava que sim, ora esta, compreendia perfeitamente. Ele não a incomodava em nada. Inclinava-se solene. Damião Vasconcelos Souto, seu criado. Afastava-se no passinho ligeiro, firme. Na véspera de Natal, surgiu em nossa casa, um ramo entre as mãos, a rabeca sob o braço. Encontrou-me na cozinha. Excelentíssima Dona Lola, ofereço-lhe minha modesta Crimson Glory. Tio Damião, quanto eu agradeço. Enxuguei as mãos, recebi o ramo. São perfumadíssimas essas rosas. Não sei se conhece. Tão perfumadas, perdão, não tão perfumadas quanto a bondade da Excelentíssima. Somente nesse dia do ano, saía fora dos hábitos e ficava até mais tarde conversando e tocando. Compôs um fado para esse dia e tocou-o à hora da ceia. Recostado na cadeira predileta, Felício fumava um charuto. Tio Damião interpelou-o. Falar em fado, sabe a história do fado? Tio Damião já havia contado várias vezes, mas Felício respondeu que não sabia. Ele coçava o queixo, lembrava. Não sei se é do Camilo ou do Essa. Diz assim. Roma fez o direito. Atenas criou a escultura. Paris inventou a revolução. A Alemanha criou o misticismo. Lisboa fez o fado. Esta é muito boa. Ha, ha, ha. Isabel perguntava. E o Anatole? Anatole em português é Anatólio. Eu falo português. Esse foi um colosso, um monumento. Na guerra de 1914, tinha 70 anos e ofereceu-se como voluntário. Amava a pátria acima de tudo. O que estás defendendo é o nosso imortal patriotismo, nossos costumes, nossos usos, nossas leis, nossa fé, nossa tradição.
o trabalho dos nossos artistas, as canções dos nossos músicos, a língua materna que há 8 séculos flui dos lábios dos nossos poetas, escritores, historiadores, filósofos. O que estás defendendo é o gênio francês que tanta luz deu ao mundo e trouxe liberdade às nações. Falava assim. Bebia um gole de água. Dizia que suas ideias eram tão velhas como um pensamento e pertenciam a todos. Amou a França e ocupou nas letras o posto supremo. Foi um sábio. Desde Victor Hugo, a França não havia chorado tanto a morte de um filho como a de Anatólio. Se ele fosse vivo, não acontecia o que está acontecendo. Tenho um pressentimento. Talvez me engane. Mudava de assunto. Leram hoje as notícias? Não são nada boas. Guerra, guerra e mais guerra. Vamos esquecer essa calamidade. Tocava mais um pouco, comia algumas castanhas, guardava a rabeca e despedia-se. A noite está escura como o breu. Assim mesmo, antes este breu que o frio da Europa. Coitados dos que estão lutando. Boa noite, minha gente. Felicidade a todos. Às vezes, fazia versos, quadrinhas que declamava com modéstia. Quando ventava, dizia: como é que os poetas e romancistas poderiam viver sem o vento, a chuva, as estrelas, a lua? Escutem. Levantava o dedo indicador. Este vento é capaz de inspirar o menos inspirado. E a chuva, então? Outro dia, eu estava em casa e a chuva, pim, 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 batendo no vidro da janela. Na mesma hora, fiz esta quadrinha. Não reparem. Passa tempo de velho. E lá veio mais um versinho. Batíamos palmas, ele sorria modesto. Ué, gostaram? Às vezes faço quadrinhas para me distrair. No bonde, no ônibus, na janela lá de casa. Passa uma menina num passo ligeiro. Tá, lá vai um verso para ela. Teu sorriso encantador é feito de mel e rosa. Teus olhos são 2 sóis. Teu olhar a minha aurora. Passa aquele bando de crianças para a escola, eu já comparo com revoada de pássaros, andorinhas de verão. Sai logo um verso. E o vento, como inspira, santo Deus. O escritor que ouvisse esta ventania pegava logo o assunto. A ronda do vento fazia estremecer a casa do descampado. Aí por diante. Ou então, o vento ronda sinistramente e as folhas das árvores farfalham de medo. Farfalham fica bonito. Eu nasci errado, devia ter nascido poeta ou escritor. Agora quem tinha jeito mesmo era o Cosme. E quando o Cosme pegava num pedaço de papel e num lápis, eu dizia: vai sair coisa grossa. Saía. Foi pena que nada tivesse publicado. Também, com aquela mania de dados, seu rosto sombreava, sua voz engrossava. Para que, meu Deus do céu? Para que fazer dados para ladrões? Preparava o marfim, o mercúrio. Eu nem gostava de olhar. E sabem de uma coisa? Não gosto nem de lembrar. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar dos poetas. Como eles têm cantado a lua cheia, minguante, crescente, nem sei o que mais. Eu falando essas coisas bonitas, nem me lembrava que amanhã tem que cortar os calos da vizinha, uma velhinha de 80 anos. Imaginem, ainda tem calos. Dona Inacinha, muito boa, coitada, para me pagar os calos, me manda de presente docinhos, baba de moça, feitos por ela. Não digo nada.
A velha vai para a cozinha e faz tudo na perfeição. Só que outro dia esqueceu de pôr açúcar no bolo. Saiu intragável, coitada. De certo, com a mania de racionamento, esqueceu o açúcar. A vida é cheia de surpresas. Olhava as horas, levantava-se. Que é isso, tio Damião? É muito cedo. Não é. Quer ver? Com essas conduções difíceis de agora, vou chegar na minha casa às 19 horas ou mais. Na hora de saborear meu parco jantar. Café com leite e bolachas. Depois Janina está me esperando. Tenho minha aula de música, minhas páginas de leitura, depois sono. Amanhã temos orquestra em casa. É o dia do Juvencio levar a viola. Jante aqui hoje, dizia Isabel. Temos uma sopa de macarrão. Fique. Sou o homem dos métodos. Quem quiser ter hora para tudo, precisa aprender comigo. Até sábado. Puxava o chapéu para os olhos. Ia embora mandando queixumes ao vento. Inspiração dos poetas. No ônibus, iria fazendo quadrinhas que guardaria na memória para nos repetir na próxima semana. Chegaria em casa, acenderia a luz da sala, da cozinha, saborearia o parco jantar em companhia da filha. Ficaria na frente da mesinha, Rabeca no colo, olho no relógio. 20 horas e 23 minutos. Rabeca debaixo do queixo. Posição, sentido. 20 horas e 30. Composições parecidas com a de Bach. Depois, valsas e polcas de ouvido. E a valsa de Janina, a filha de imaginação. 21 horas. Guardaria o violino na caixa, com tanto carinho como se guardasse uma criança no berço. Levaria o caramujo ao ouvido para ouvir o grande mar. Sorriria. Depois tomaria o livro de orações e o levaria para o quarto. Diria, boa noite, Janina. Durma com os anjos. Deitar-se-ia. Ficaria acesa apenas a lâmpada da cabeceira, envolvida em papel cor-de-rosa. E ele, grave e sério, conversaria com Deus. Ó excelentíssimo mestre, que fez a lua, o sol, as estrelas, o grande mar, o vento que ronda, o farfalhar das folhas das árvores, por que fez a guerra? Para tormento dos homens? Isso é que não compreendo, bom Deus e excelentíssimo mestre. Ficaria mergulhado em perplexidade diante dessa ideia. Depois, fecharia o livro com respeito como havia fechado a caixa da Rabeca, feliz por ter cumprido seu dever. Apagaria a lâmpada cor-de-rosa com seus dedos mirrados e dormiria o sono dos simples. 21 horas e 30 minutos. Senhor Damião Vasconcelos solto. Solto de Portugal, do alvorecer do século XVIII.